Fala galera, F11 falando, Inter na Libertadores, jogo de Libertadores, o Inter recebe hoje, 9h30 da noite no Beira-Rio, recebe o Nacional do Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos conversar sobre esse jogo, vamos trocar aquela ideia, porque como é que é, o que esse jogo representa para o Inter, em primeiro lugar na Libertadores em si, na Copa Libertadores, mas também no todo, no momento do Internacional, como é que é a importância desse jogo. Vamos trocar essa ideia, vamos ver a escalação do Inter que vai a jogo, o que a gente pensa e vamos conversar um pouquinho, tá? Então, antes de mais nada, já peço para deixar o like ali, clica no like, não custa nada. Se inscreva no nosso canal, venha para cá, Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra, né? Também acione ali o sino para receber as notificações e deixe seu comentário para a gente trocar aquela ideia esperta, aquela ideia boa sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, vamos falar, é Libertadores. Então, solta a vinheta! É isso aí, galera. Noite de Libertadores e o Inter recebe o Nacional do Uruguai no Beira-Rio, né? Por essa, vamos dizer assim, esse terceiro jogo dessa fase de grupos da Libertadores da América, né? E aí, começando a falar então sobre a importância do jogo na pontuação do Inter, na expectativa do Inter dentro da Libertadores, nós temos o Inter já com um jogo fora de casa contra o Bahia, onde conseguimos um empate, vamos dizer, um bom empate, né? Contra o time do Bahia na estreia da Libertadores, jogando lá na Fonte Nova. Depois o Inter recebeu o Atlético Nacional da Colômbia, de Medellín, onde o Atlético Nacional vinha de uma vitória sobre este Nacional que enfrentamos hoje, né? Também por 3-0, tinha ganho lá, e o Inter ganhou do Atlético Nacional por 3-0 no Beira-Rio, né? E agora o Inter então enfrenta o Nacional do Uruguai. O Inter está ponteando, né? Está na primeira colocação do grupo, com 4 pontos, empatado com o Bahia, que ganhou desse Nacional no Uruguai, lá em Montevidéu. O Bahia conquistou uma boa vitória e, portanto, o Nacional vem nesse jogo contra o Inter, né? Terceiro jogo dentro da Libertadores, zerado de pontos, 100 pontos. Então é uma necessidade vital de qualquer expectativa que o Nacional possa ter, tentar vir para pontuar dentro do Beira-Rio, né? Então o Inter, para o jogo de hoje, né, necessita da vitória, necessita ganhar, fazer os 3 pontos, fechar este primeiro turno, né, os jogos de ida, vamos dizer assim, dessa fase de grupos, né, alcançando então 7 pontos na tabela, que daria 2 vitórias e o empate fora. Uma campanha daí seria muito boa, né? Ainda mais que os enfrentamentos, a qualidade dos adversários, né? Para que o Inter vai ter 2 jogos fora, né? Contra o próprio Nacional e contra o Atlético Nacional, para depois receber o Bahia em casa, e aí o Inter poder, quem sabe, poder controlar esses jogos que vai ter fora, né, de alguma forma, para poder chegar ao final dessa fase de grupos na primeira posição, que será importante para a classificação e para as fases seguintes da Libertadores, né? No jogo de hoje, então, o Inter especificamente vem numa sequência agora que criou, depois de um tempo de afirmação, né? Um tempo do Inter campeão gaúcho, um Inter que empatou com o Flamengo fora, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético Nacional, 2 boas vitórias, né, no Beira-Rio, um Internacional que tinha empatado com o Bahia. Esse Internacional começou, né, a demonstrar algumas dificuldades, né? O Inter teve um enfrentamento contra o Palmeiras em casa, onde encontrou uma primeira derrota, né, depois de muito tempo, primeira derrota na temporada em jogos oficiais. E o Inter também foi pro Grenal, né, com uma expectativa muito positiva, até pela fase do rival, e o Inter acabou tendo um jogo muito duro, muito mais duro do que se esperava, e conquistou, vou dizer, apenas um empate, apesar de ser um Grenal diante da expectativa. E não é só questão dos resultados, mas a questão do futebol do Inter, que baixou muito em intensidade, né?
Eu acho que a gente percebe que o Inter continua com a sua qualidade, com o volume de jogo, posicionado, mas baixou muito na intensidade. Claro que isso se deve primeiramente a essa sequência muito grande de jogos, de grandes enfrentamentos, com uma repetição de muitos atletas, né? Então, isso leva a um desgaste natural nessa questão desculpe, da intensidade do jogo, e o Inter é muito baseado nessa intensidade, na movimentação, para poder achar os espaços e chegar mais ao gol adversário. Com isso, diminuiu as oportunidades de gol do Internacional, né? E por conseguinte, claro, os gols propriamente ditos, né? Então o Inter chegou muito menos à meta adversária, concluiu muito menos, chegou no último terço de campo, como se diz, com menos possibilidades de definição, e isso é visível, né? E aí, neste momento, começa a surgir algumas dúvidas, né? Será que é isso tudo mesmo? Será que o Inter tem capacidade mesmo de grupo, né? Será que o Inter, ainda mais se nós formos ver a pontuação do Palmeiras, né? O Flamengo, que agora acabou tendo mais um tropeço, empatou com o Vasco, mas são times que a gente vê que eles conseguem manter uma intensidade e com a mesma carga de jogos que o Inter vem enfrentando, né? Então isso começa a botar da capacidade do Inter vir a disputar com esses times a ponta de tabela, e isso cria dúvidas, né? E o jogo de hoje colocado, ele apesar dessa sequência, ele é um jogo em casa, né? E contra o Nacional, que é um time que realmente tem muita tradição, merece todo o respeito, tanto é que é o cabeça de chave do grupo por méritos, pela tradição, pela história do Nacional, mas o futebol atualmente do Nacional não inspira grandes... Não é um bom futebol, né? Realmente o Nacional não está jogando um futebol à altura exatamente dessa sua tradição. Tanto é que vem de uma derrota forte pro Atlético Nacional e depois uma outra derrota em casa pro Bahia, na Libertadores. Então o Inter precisa, neste jogo, neste tipo de jogo, realmente ganhar, em primeiro lugar, fazer os 3 pontos, mas voltar a dar ao torcedor a certeza da força do grupo, da força do time, da capacidade do Inter de obter os resultados. É isso que a gente espera do Internacional no jogo de hoje, para que a gente possa, então, a partir daí, construir, ter um tempinho maior até o jogo do final de semana, que daí é contra a Juventude também em casa, e a gente poder, quem sabe, restabelecer uma sequência mais positiva, como vinha fazendo logo um tempinho, não faz muito atrás, né? Então, a dificuldade é que o Nacional vem, e eu acho que o nosso firme, ele vem para jogar tudo que pode, né? Temos que ter maior respeito ao Nacional Constituição, sabemos da sua bravura, vai vir a torcida deles, vão lotar o seu espaço, ainda mais que são parceiras do nosso rival, que vai estar ajudando, colaborando com a torcida deles, e preenchendo ali o seu espaço. Mas o Inter deve realmente fazer de tudo em campo para superar qualquer e toda adversidade que se demonstre dentro das 4 linhas, né? E para isso o Inter deve estar formando com o Antony, o Aguirre, o Vitão, e aí sim o Vitor Gabriel, que eu já tinha expectativa de ter retornado no Clássico Grenal, não retornou, mas hoje acho que joga o Vitor Gabriel, seria bem importante, né? E o Bernabei, né, que eu acho que é o que mais vem sofrendo com essa baixa intensidade, né? O jogo dele é de muita intensidade e ele tem decaído nos últimos jogos, né? Fernando, que vem se mantendo, né, ali na primeira volância, numa sequência de jogos. O Bruno Henrique, que também tem deixado a desejar, né, um pouco, por causa dessas sequências que ele está sentindo bastante, tecnicamente, inclusive, né? E aí eu acho que vamos ter, talvez, a entrada do Gabriel Carvalho, né? Menino que voltou, entrou no Grenal e entrou muito bem, dando exatamente vitalidade. O que apareceu deu vitalidade, deu movimentação, né? Ele entrou com muita disposição em campo, né? Que é próprio da sua jovialidade, da sua energia, né? Talvez ele entre aí pelo lado direito, eu tenho expectativa, né? Ou talvez aí temos o Tabata, o Vitinho, né? Mas eu tô com expectativa que o Vitor Gabriel vá preencher onde já preencheu
na temporada passada por ali e muito bem, né? O Alan Patrick também uma sequência grande de jogos, o Wesley que retornou há pouco ainda devendo uma sequência melhor, né? Apesar da gente perceber que ele tem se demonstrado muito interesse, mas ainda sem a sua qualidade, principalmente na finalização, né? E o Valência também, que de altos e baixos, que a gente espera que nesse jogo, ainda mais que o sistema defensivo do Nacional é mais pesado, né? Joga um pouquinho com as linhas altas, joga em linha, e talvez isso, com o passe entrando na hora certa, no momento certo, vai ajudar o Valência, lá o próprio Wesley, nessa jogada de profundidade, porque eles vão jogar fechados, eles vão jogar atrás, mas eles vão ter que sair, porque eles também têm necessidade de pontuação, e a Inter tem que aproveitar essas oportunidades para saber encaixar a sua jogada e chegar ao gol, né? Então, o Inter, que a gente sabe que vem de uma sequência grande, inclusive jogou sábado, um Grenal, né? A gente sabe da intensidade, né, que exige física e mental um Grenal no sábado. E hoje, terça-feira, o Inter já estará em campo pela Libertadores, né? Praticamente com o mesmo time, precisando jogar com intensidade, com força, né? Então, vamos ver como é que os jogadores conseguem se superar e conquistar esses 3 pontos, para daí sim, com um tempinho maior lá, o jogo só no final de semana, né? Contra o Juventude, que também é em casa, então isso também ajuda bastante a gente poder talvez restabelecer, trocar algumas peças, recuperar fôlego e seguir em frente, né? Vamos lá, jogo de Libertadores, jogo para se afirmar, né? Para espanar qualquer dúvida, qualquer sombra de dúvida sobre o elenco do Inter, sobre a capacidade do Inter, que o Inter consiga pontuar, jogar bem, fazer gols, né? E definir esse jogo, sempre chegando à vitória!